Paulinho, sobre relógios mecânicos que possuem turbilhon, a precisão é melhor? O turbilhon ele não foi criado para dar precisão ao relógio. O turbilhon foi criado para dar longevidade ao calibre. Vocês sabiam disso? Não, não sabia? Então vou explicar, vamos contar um pouquinho mais a história do turbilhon. Na verdade, no século XVII para o século XVIII, uma das constantes dificuldades do mestre relojoeiro era o desgaste natural da platina e dos eixos. Né? O desgaste é natural, uma vez que você está trabalhando aço com aço. Né? Você tem uma platina de aço e um eixo de aço. Trabalhando o eixo de aço com a platina de aço, o que vai acontecer? Vai gerar um desgaste natural. Tá? Isso aí é natural acontecer quando existe o trabalho de dois metais, um em cima do outro. Certo? E a grande força que fazia com que o atrito se tornasse maior é o que a gente chama de gravidade. Né? A gravidade puxa tudo para baixo e o eixo também ele é puxado para baixo, aumentando o atrito na placa, na platina. E esse atrito acabava gerando, né, o desgaste natural dos calibres. E aí o que acontece? Veio uma pessoa muito inteligente e falou o seguinte: se ele desgasta porque ele fica somente nessa posição, e se nós girarmos o balanço, né, fazendo com que ele não tenha um lado de baixo, toda hora vai ter uma outra parte de baixo, então o desgaste seria naturalmente proporcional. Tá? E isso daria uma longevidade para o calibre. Isso aí foi o que eles imaginaram quando criaram, então, o turbilhon. Né? Só que existe uma pequena pedra no meio do caminho. Né? No início do século XX, chegou-se, então, as primeiras pedras de rubi sintético. As primeiras pedras de rubi sintéticos chegam ao mercado no início do século XX. Né? E a utilização de rubis já era feita em relógios de altíssima relojoaria no século XIX, já eram utilizados rubis, né? Só que o preço do rubi era muito caro. Então não era possível colocar em todos os relógios. E aí nós temos então a chegada do rubi sintético, que substituía o rubi verdadeiro. E aí, o que aconteceu? Com o rubi, o desgaste, o atrito, acabava sendo reduzido e o desgaste também. Isso dava uma longevidade e uma facilidade de precisão. Tá? Porque quando você tem um turbínio girando ali, para você chegar a criar uma precisão desses calibres, né, era muito mais complicado. Né? E você ter um relógio que pudesse, um relógio simples, que conseguisse só bater e não ter desgastes por conta dos rubis, isso acabava dando uma facilitação para o mestre relojoeiro. E aí o que acontece? O turbilhon acaba sendo aposentado devido à utilização dos rubis. Não havia mais necessidade de criar um turbilhon, né, para poder fazer com que o relógio não houvesse desgaste, porque o rubi já fazia isso. Né? Só que na década de 60, década de 70, agora eu não me recordo bem, acho que foi na década de 80, não, um pouquinho antes da crise do quartzo, quem conseguia construir um turbilhon era somente grandes mestres relojoeiros. Então, construir um turbilhon colocava você no hall da fama dos mestres relojoeiros. Então, até hoje, a construção, quando uma marca, uma determinada empresa resolve lançar um turbilhon, ele não está criando um turbilhon para vender. Ele está criando um turbilhon para dizer assim, olha, nós também fazemos parte desse rol de empresas que conseguem dominar a relojoaria. Tá? O cartão de visita acaba sendo o turbilhon. Mas não porque ele seja mais preciso, não porque ele seja tenha mais longevidade, mas porque é extremamente difícil você criar um turbilhon, né, que funcione adequadamente. Tá? E o rubi acabou enterrando totalmente essa tecnologia. Tá certo? Gostou da explicação? Se você gostou da explicação, deixa o seu joinha aí,